Oi, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o curso de estática. Vamos falar de centro de massa, também vou falar de centro de gravidade. A gente vai falar hoje, por exemplo, qual é a condição para que uma estrutura fique em equilíbrio. Isso é uma coisa muito importante no nosso dia a dia, né? Por que que os prédios tombam? Eu falei também disso na aula passada, a aula que eu falei sobre equilíbrio. Então, que condição é essa para que uma estrutura fique em equilíbrio? O que que o centro de massa e o centro de gravidade tem a ver com isso? Até quando você vai ficar em pé para se equilibrar sobre um objeto, você tem que se preocupar com isso. Então, vamos lá discutir isso, que essa aula tem muito o que falar. Então, gente, o conceito de centro de massa, assim como de centro de gravidade, que eu vou falar logo adiante, são conceitos abstratos, mas nem por isso eles não são úteis, eles são muito úteis. Inclusive naquela parte de colisões ali que a gente viu na aula logo em seguida de quantidade de movimento, impulso, quando a gente vê isso no ensino superior, a gente costuma introduzir o conceito de centro de massa naquela parte, que é uma coisa importante, inclusive nessa parte de conservação da quantidade de movimento, momento linear. Aí você mostra, por exemplo, que quando você arremessa um martelo no ar, por mais que ele gire, o centro de massa dele continua a fazer um movimento parabólico, como se fosse uma partícula. Então, esse conceito é abstrato, mas é útil. E como é que a gente pode definir o centro de massa da melhor forma possível? Então, se você imaginar um sistema de partículas, por exemplo, ou um corpo extenso, o centro de massa é um ponto que se comporta como se toda a massa do sistema tivesse localizado naquele ponto e como se todas as forças aplicadas ao sistema tivessem concentradas naquele ponto que você determinou como sendo o centro de massa. Uma outra forma de você fazer isso é apelando para a segunda lei de Newton. Força resultante do m vezes A, você pode dizer que nesse ponto que você atribuiu como sendo o centro de massa do sistema de partículas ou de um corpo extenso, a aceleração atribuída a ele equivale à razão entre a força resultante aplicada em todo o sistema, ou seja, resultante de todas as forças aplicadas naquele sistema ou no corpo extenso, dividida pela massa total daquele sistema. Parece meio complicado, né? Na verdade é um pouco complicado. Mas a essa altura do campeonato, o que é importante a gente saber? Como é que se calcula o centro de massa em diferentes situações? Por exemplo, em corpos extensos, quando há simetria, quando não há, no sistema de partículas. Então, existem regras para se calcular esse centro de massa que são, por incrível que pareça, simples de serem aplicadas quando aprendidas. E essa parte de centro de massa ela é tão interessante que, como o centro de massa é um ponto que é definido em uma determinada região do espaço, ele não necessariamente, se for, por exemplo, um sistema de partículas, ele precisa estar em cima de uma das partículas do sistema. Não, ele pode estar fora do sistema de partículas. Vou mostrar isso aqui já já. Se for um corpo extenso, ele também não precisa estar em cima do corpo extenso. Ele pode estar fora, por exemplo, se for uma rosquinha, você pensar numa rosquinha, aquele biscoitinho lá, a rosquinha ela tem a forma de um anel. Onde é que estaria o centro de massa dessa rosquinha? Provavelmente próximo ali do centro. Se a distribuição for uniforme, vai estar no centro daquele sistema, considerando como se fosse uma circunferência. Então, ele não está necessariamente dentro do objeto, em cima do objeto. Ele pode estar fora. Vejam que coisa interessante. Então, vamos começar com os exemplos mais fáceis, que são os casos onde existe simetria. Por exemplo, onde é que estaria o centro de massa de uma placa de madeira, imaginem isso, de metal, cortada em forma de círculo? Imagine que a distribuição de massa é perfeita, vamos considerar as possíveis heterogeneidades do material, mas imagine que é uma coisa homogênea, uma placa homogênea, em forma de círculo. Está aqui o exemplo, uma placa em forma de círculo. Onde é que estaria o centro de massa dessa placa, por simetria? Um ponto que você pudesse representar ali do sistema. No centro. Então, quando as figuras são simétricas, é mais fácil achar o centro de massa. O centro de massa de um disco, de um círculo, fica no meio dele. Mesma coisa se for um anel, eu acabei de falar que o centro de massa também está no centro desse sistema. Uniformemente distribuído, né, ele vai estar no centro do sistema, fora do sistema. Como eu falei,
Não necessariamente você está dentro do sistema. Então, a gente já viu aqui do disco, viu de um anel. Vamos pensar mais em outras figuras simétricas. Um quadrado, uma placa em forma de quadrado, por exemplo. Onde é que estaria o centro de massa dessa placa? No encontro das diagonais do quadrado, que vai bater onde? No centro desse quadrado. Diagonal, para quem não lembra, é essa reta aqui, ó, que liga um vértice ao vértice oposto lá. Mesma coisa se for um retângulo. Um retângulo, né, um quadrado é um retângulo. Se você junta aqui as diagonais desse retângulo, o encontro dessas diagonais vai bater lá no centro de massa desse retângulo. Lembrar, né, que a diagonal bate aqui, ó, na metade da base e na metade da altura, né? Então, se a altura aqui for h desse retângulo, a diagonal ela chega aqui em h sobre 2. Se a base desse retângulo for bzão, a diagonal bate aqui em bzão sobre 2, que é esse tamanho aqui, ó. E um triângulo? Vocês sabem onde é que fica num triângulo? Num triângulo, ele fica no chamado baricentro, que é um centro geométrico do triângulo. Vocês sabem como tirar o baricentro de um triângulo? Não esqueçam que o triângulo ele tem 3 centros geométricos: o baricentro, o incentro e o ortocentro. Quem nunca estudou isso em geometria, sugiro que vá lá dar uma olhada aí num site de busca. Vai no Google e bota aí o que é cada uma dessas coisas. Mas o baricentro, no caso do triângulo, é onde fica o centro de massa dele. E o que é o baricentro? É o encontro das medianas de um triângulo. O que é mediana? Mediana, gente, é o segmento de reta que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, está aqui o ponto médio desse lado. Uma mediana liga esse ponto médio, que é metade do lado lá, ao vértice oposto. Então, isso aqui seria uma mediana. E se eu pegar duas medianas, não precisa nem pegar três aqui, ó, a metade aqui desse lado. Estou fazendo aqui no olho, tá, gente? Na metade desse lado aqui, e conectar isso ao vértice oposto, eu tenho uma mediana também desse outro lado. Então, esse encontro das medianas a gente chama de baricentro, e é onde fica o CM, o centro de massa de um triângulo. Aí lembrar que o baricentro divide a mediana numa proporção interessante. Se a mediana tiver comprimento L, se chamar de L, o baricentro sempre divide a mediana em 1/3 para baixo e 2/3 para cima. Então, se o total da mediana for L, do baricentro para cima vai ter 2/3 de L. E do baricentro para baixo vai ter 1/3 de L. Interessante isso aí, né? É uma propriedade lá da geometria também. Então, relembrando, figuras simétricas, o centro de massa é determinado como o centro geométrico dessas figuras simétricas. No caso, o triângulo, num local chamado baricentro. Próxima etapa, que não é simetria, é sistema de partículas. Então, imaginemos que eu tenho um sistema formado por 3 partículas. Quando a gente fala partícula, não esqueçam que é porque as dimensões não são importantes para o sistema. Então, o sistema aqui com 3 partículas. Uma partícula de massa M1, outra de massa M2 e outra aqui embaixo de massa M3. A pergunta é, onde é que está o centro de massa desse sistema aqui? Pois é, o centro de massa desse sistema a gente tem que determinar usando como parâmetro um sistema de referências aí de coordenadas. Se a gente estiver trabalhando no plano, vai ser um sistema cartesiano com 2 dimensões, x, y normalmente. Se você estiver trabalhando no espaço, vai ser um sistema tridimensional. Normalmente a gente usa x, y, z. Então, a mágica é essa. Eu coloco um sistema cartesiano aqui e o meu centro de massa vai ser definido em relação a esse sistema cartesiano. O que eu preciso? Eu preciso das coordenadas de cada uma dessas partículas nesse sistema que eu estou usando como referência. Então, essa coordenada aqui de M1 em X eu vou chamar de X1. Essa coordenada de M2 em X eu vou chamar de X2. E de M3 em X, X3. Mesma coisa em Y. Vou chamar aqui de Y1, aqui de Y2 e aqui não podia ser diferente, Y3. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai achar a coordenada X do centro de massa. Depois, vamos achar a coordenada Y do centro de massa. Como é que a gente faz isso? É uma média ponderada das coordenadas.
Lembra o que é média ponderada? É quando você multiplica cada valor pelo peso desse valor, dividido pela soma dos pesos. Quem é o peso do valor aqui? O peso do valor, nesse caso, é a massa. Então, é como quando você vai calcular, por exemplo, sua nota na disciplina física. Vamos supor que você faça duas avaliações, uma tenha peso 7 e outra tenha peso 3. Então, o que você faz? Pega a sua nota que tem peso 7, multiplica por 7, soma com a nota que tem peso 3 multiplicada por 3 e divide pela soma dos pesos, que é 7 mais 3, 10. Isso aqui é uma média ponderada. Não é diferente aqui no centro de massa. Então, eu vou fazer a média ponderada de x. Então, vou fazer a coordenada x, 1, vezes o peso da coordenada 1, que é m1. Faço isso para a coordenada 2, vezes o peso da coordenada 2, que é m2. Mesma coisa a coordenada 3, vezes o peso, que é m3. Tudo isso aqui dividido pela soma dos pesos. Soma dos pesos é m1 mais m2 mais m3. Pronto, é assim que se acha a coordenada x do centro de massa. Vê só, muito aluno, na hora da confusão, pode se confundir se é para dividir pela soma das massas ou pela soma do x. Essa parte ele até compreende, multiplicar a coordenada pela massa é equivalente e só divido pela soma. Mas aí diz, professor, pela soma das massas ou da coordenada? Lembrem-se que esse valor aqui, ele tem que ter unidade de medida de coordenada. Né? Se for em metro, por exemplo, isso aqui tem que dar alguma coisa metro. Se você dividir o x em cima somado, e vamos supor que se confunda, e ao invés de colocar massa embaixo, coloque x, você vai estar dividindo x em cima por x embaixo. Vamos supor que você botou x aqui. x1 mais x2 mais x3. Que é errado, né? x1 mais x2 mais x3, ao invés de m1 mais m2 mais m3. Você está dividindo coordenada por coordenada. A unidade do teu centro de massa vai dar a unidade de massa. Isso não tem o menor sentido. Então, a maneira de você não confundir é lembrar que, ao dividir em cima pelo que está embaixo, tem que sobrar unidade de coordenada. Então, a lógica mental que você tem que pensar é: eu vou dividir massas por massas. E aí, quilograma, por exemplo, se for a massa, 1 quilograma vai cortar, vai sobrar unidade de coordenada. Essa é uma maneira útil para não confundir o que vocês têm que fazer aqui. E para calcular o y do centro de massa? Mesma coisa, eu vou fazer uma média ponderada das coordenadas y. Então, y O centro de massa seria, passa aí comigo, y1 vezes quem? 1 mais o quê? y2 vezes m2 mais y3 vezes m3, dividido pela soma de quem? Para não confundir, das massas. m1 mais m2 mais m3. Se eu tivesse uma coordenada z, mesma coisa, z do centro de massa seria z1, m1, z2, m2, mesma coisa, divide por m1 mais m2 mais m3 mais m infinito. Se eu tiver mais de 3 partículas, obviamente aqui vai aparecer um x4 vezes m4. E aqui embaixo vai aparecer m1 mais m2 mais m3 mais m4. Então, eu posso ter n partículas que o resultado é o mesmo, a maneira de fazer é a mesma. Vamos generalizar isso aqui, então? Para o sistema de n partículas, como é que a gente faz o centro de massa? X do centro de massa vai ser x1, m1, mais x2, m2, mais reticências xn, mn. Dividido por quê, pessoal? Dividido por m1, mais m2, mais reticências mn. Posso usar o símbolo somatório? Posso sim. Eu posso também dizer que o x do centro de massa é igual ao somatório de xn vezes mn, n indo de 1 até infinito, dividido, né? Fica mais fácil entender se eu colocar o somatório em cima e embaixo, dividido pelo somatório de mn, também de 1 até infinito. Então, é assim que se calcula o centro de massa de um sistema de partículas. Vamos ver um exemplo bem rápido e simples aqui. Então, está aqui um exemplo bem rapidinho. 3 partículas de massa 3, 5 e 6 kg. Já coloquei o eixo cartesiano aqui e as coordenadas estão aqui. Ó. A coordenada dessa partícula 5 aqui em x é 5, dessa 3 é 17, dessa de 6 kg é 19. Em y é 2, 7 e 10. Tá tudo em centímetros, as massas em quilogramas. Não faz diferença, as massas podiam estar em grama, as coordenadas em metro. O que importa, claro, é que todas as coordenadas estejam na mesma unidade, assim como todas as massas estejam na mesma unidade. Então, vamos chamar essa massinha aqui
de M1, só para dar nome aos bois aqui, ó. Esse aqui vai ser meu M1, esse aqui vai ser meu M2 e esse vai ser meu M3. Vamos jogar na equação agora? Então vai ficar assim, ó. X do centro de massa vai dar, não é N1 x1, então vai dar o x1 N1, né? Vai a coordenada x da massa 1, 5, então vai dar 5, vezes a massa 1, que é 5 também, mais x2, 17, vezes a massa 2, 3, mais x3, 19, vezes a massa 3, que é 6, dividido pela soma das massas, que é 5, mais 3, mais 6. Isso aqui vai dar 25, mais 17 vezes 3, 30, 3 vezes 7, 21, 51, mais 19 vezes 6, 6 vezes 10, 60, 9 vezes 6, 54, 60 mais 54, 114, dividido por 5 mais 3, 8, por 6, 14. Quanto é que vai dar isso aqui? Fazendo na calculadora, gente, isso aqui vai dar aproximadamente 13,6 centímetros. Para fazer o y do centro de massa, equação muito parecida, só que eu uso as coordenadas y agora. Y do centro de massa, y1, a coordenada y da massa 1 é 7, ó, vezes a massa 1, que é 5. Mais y2, coordenada y da massa 2 é 2, vezes a massa 2, que é 3, mais y3, que é 10, vezes a massa 3, que é 6, dividido pela mesma soma das massas, que a gente sabe que já dá 14. Fazendo rapidinho isso aqui na calculadora, vai dar, ó, Aproximadamente 7,2 centímetros. Então, eu tenho as duas coordenadas, x e y, não é isso? Vamos marcar aqui no nosso sistema cartesiano, a coordenada x do centro de massa é 13,6. Então, 13 está por aqui, ó. 13,6. E a coordenada y é 7,2. É um pouquinho acima do 7 aqui, ó. Vou colocar aqui 7,2. Se você ligar os pontinhos, ó, esse com esse daqui, eles se encontraram aqui. Então, aqui vai ser o centro de massa desse sistema, nesse ponto, né? Então, vejam que o centro de massa está fora, como eu falei. Então, se você pudesse representar esse sistema de partículas com um ponto só, que tivesse uma aceleração que fosse calculada pela divisão entre a força resultante que atua no sistema pela massa do sistema, isso aqui seria o centro de massa. Então, o centro de massa se comporta aqui, ó, como se fosse a representação desse sistema de partículas. É um ponto abstrato, mas ele existe. E o terceiro e último caso, que merece a gente falar, são corpos extensos quando não há simetria. Então, imaginem, por exemplo, que vocês se deparam com essa figura geométrica aqui, ó. Que figura geométrica é essa? Um trapézio, né? Onde é que está o centro de massa desse sistema aqui? Não é tão simples responder, né? Eu tenho uma tática para resolver isso aqui. Eu vou ensinar a forma geral, depois eu vou mostrar para vocês que tem uma maneira até mais rápida de fazer. O que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar que isso aqui pode ser dividido em peças simétricas. E aí, como é que a gente dividiria isso em peças simétricas? Eu poderia fazer assim, ó, dividia num retângulo e num triângulo. Então, a gente vai precisar de um sistema de referência, cartesiano de novo. Vou colocar ele aqui, para facilitar a nossa vida, ó, colocar ele coincidindo aqui com essa base dessa minha peça aqui. Então, está aqui o meu x. Da mesma forma, eu vou colocar um y ali coincidindo com esse outro lado aqui da peça. Então, está aqui o meu x e o meu y. Qual é o próximo passo? O centro de massa não representa aquele sistema, aquele corpo extenso. Então, o que a gente vai fazer é tirar o centro de massa dessa peça aqui, que eu dividi, essa primeira peça aqui, ó, a gente acabou de ver que por simetria é o encontro das diagonais, não é isso? Então, isso aqui eu chamo de centro de massa 1, da peça 1, e tiro o centro de massa dessa outra peça, que é um triângulo, que está em encontro das medianas, a gente acabou de ver também. Então, vou aqui, ó, tiro aqui a mediana e chamo isso aqui de centro de massa 2. O que eu vou fazer? Tirar as coordenadas do centro de massa de cada uma das peças. Então aqui eu vou chamar de x1 e aqui y1. Mesma coisa aqui, ó, x2 e lá do outro lado y2. E eu vou tratar esse sistema como se fosse um sistema de partículas. E onde é que estariam essas partículas? Uma aqui e a outra aqui. Olha que coisa interessante. Então vai ficar x do centro de massa vai dar x1 vezes n1 mais x2 vezes n2 sobre a soma das massas n1 mais n2. Quem são essas massas? São as massas dessas peças aqui que eu dividi.
No caso, a massa 1 é a massa desse quadrado ou retângulo, a gente não sabe, porque não tem dimensão, e essa outra massa é a massa desse triângulo aqui. O que acontece? Bom, tem o seguinte, às vezes essa massa não é dada, a massa da peça, de cada peça. Então isso se torna um fator complicador para resolver esse tipo de problema. O que a gente usa como premissa é, se for uma chapa cortada nessa forma, por exemplo, supõe-se que a massa distribuída dessa chapa seja distribuída uniformemente. Lembra que vocês viram que densidade volumétrica era massa sobre volume? Essa grandeza é interessante quando você tem volume. Nesse caso, eu tenho superfícies, chapas, então tem uma área. A gente usa outro tipo de densidade, chama densidade superficial. A gente simboliza normalmente pela letra sigma minúscula. E aí, essa densidade superficial, ao invés de ser massa por volume, é massa por área. Densidade é dada em quilograma, não é isso? Por metro cúbico, não é se. Aqui ela é dada em quilograma por metro quadrado, densidade superficial. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou considerando que, nesse exemplo, essa densidade superficial ela é constante, ou seja, ela não varia ao longo da peça inteira. E aí, se ela não varia, e se densidade superficial é massa por área, cada uma dessas massas, se eu isolar o N aqui dessa equação, o A vai multiplicando. Vai dar a área vezes a densidade superficial. Eu posso fazer isso nessa equação aqui, ó, do x do centro de massa. E posso fazer no y também. Vê como vai ficar interessante. O x do centro de massa, vou puxar daqui, ó, vai dar x1 no lugar do M1, ó, a área 1 vezes sigma 1. Mais, quem é o segundo termo ali, ó, x2 vezes M2, está aqui, ó. Mas M2 não é A2 vezes sigma 2, dividido pela soma das massas. M1 mais M2, mas M1 é 1 vezes sigma 1 e M2 é A2 vezes sigma 2. Eu disse agora que a distribuição de massa normalmente é constante. Se o sigma é constante, o sigma é igual em qualquer um desses termos aqui. Se ele é igual, eu posso cortar aqui, ó, nele todinho, cancelar, simplificar a equação todinha por sigma. Resultado final, olha o que eu achei. Que para essa peça aqui, ó, o centro de massa, o x, pode ser tirado como x1 vezes área 1 mais x2 vezes área 2, dividido pela soma das áreas, área 1 mais área 2. Quando você tiver uma peça extensa como essa, ao invés de você precisar das massas, você pode fazer a mesma expressão do centro de massa, só que trocar massa por área, e dá certo. Legal, né? Se você fizer com y, mesma coisa. Y do centro de massa pode ser y1 área 1 mais y2 área 2, dividido pela soma das áreas. Área 1 mais área 2. Fica essa dica aí para vocês, para corpos extensos. Outro exemplo que acontece, às vezes, é você precisar calcular o centro de massa de uma peça que é vazada. Vamos supor, um retângulo que tem um vazado dentro em forma de disco, por exemplo. Imagine uma peça assim, uma peça sólida, né, uma chapa, só que tem um vazado aqui em forma de disco. Olha que problema. Como é que a gente calcula o centro de massa dessa peça? Sabe que técnica a gente usa? A gente faz ela completa, esquece esse disco aqui e tira o centro de massa dela completa. Completa, ela é um retângulo, não é isso? Aí eu vou aqui, ó, e acho a diagonal desse retângulo, e enquanto as diagonais, como a gente já sabe, é o centro de massa da peça sólida. Calma aí, vocês podem estar coçando a cabeça. Essa peça não é sólida. Então, o centro de massa dessa peça sólida seria aqui, ó, no encontro das diagonais. Aí você imagina que você tem um eixo cartesiano aqui também, um x e um y para facilitar a tua vida aqui, ó. Um eixo x aqui e um eixo y aqui. Essa peça está um vértice dela está coincidindo com a origem do eixo. E o que você vai fazer com a cavidade?
você tira o centro de massa da cavidade. Isso aqui não é uma circunferência, é no centro, não é isso? Você vai ter um centro de massa aqui, ó. Vou chamar o da figura sólida de centro de massa 1 e da cavidade de centro de massa 2. Você vai dizer, peraí, professor, a cavidade não tem nada, como é que eu estou tirando o centro de massa? Pois é, você vai tratar isso como a gente faria aqui normal. Ó. Tira aqui a coordenada x desse centro de massa, chama aqui de x1, e tira a coordenada x desse centro de massa aqui. Pelo raio da circunferência, você consegue tirar, né? x2. E aí você faz aqui, ó, normal, ó. X do centro de massa vai dar x1 A1, né? A área 1. Ao invés de colocar mais agora, como isso aqui é uma cavidade, você bota menos x2A2. Olha que forma elegante de fazer isso aqui. Dividido pelo quê? Ao invés de você colocar a soma das áreas, a subtração A1 menos A2, já que A2 é uma cavidade. Seja qual for a forma da cavidade, você resolve desse tipo aqui. Uma coisa importante salientar. Como o centro de massa é a média ponderada das coordenadas com as massas, isso significa dizer que, normalmente, ele tende a ficar mais perto de onde há maior concentração de massa. Então, naquele exemplo que eu dei do sistema de partículas, cadê ele? Está por aqui, ó. Qual era a partícula que tinha maior massa? Era a partícula de 6 e a de 5. Olha o centro de massa como ficou aqui mais para cima, perto das duas e mais longe dessa de 3 kg. Quanto maior fosse essa massa aqui de 6, por exemplo, mais esse centro de massa ia se deslocar para lá. Por exemplo, é o caso de quando você calcula o centro de massa entre o Sol e a Terra. Você imagina uma linha aqui ligando o Sol e a Terra. Como a massa do Sol é muito maior que a da Terra, o centro de massa fica muito mais próximo do Sol do que da Terra. Então, se você imaginar uma reta aqui ligando os dois centros, ela não fica aqui no meio, o centro de massa, porque a massa do Sol é muito maior que a da Terra. Então, ele vai ficar por aqui, provavelmente. Dependendo, ele fica até dentro do Sol, numa região aqui interna. Como eu não sei de qual as massas e os raios, não importa por enquanto. Mas eu estou dizendo para vocês só essa dica. Que o centro de massa tende a ir para onde há maior concentração de massa. Bom, gente, nessa etapa, agora que eu falei de centro de massa, eu preciso falar de centro de gravidade, CG. Muita gente confunde centro de massa com centro de gravidade. São coisas conceitualmente diferentes. O centro de massa a gente já viu o que é. O que é o centro de gravidade? Para um sistema de partículas ou um corpo extenso, o centro de gravidade seria um ponto no qual o torque ou o momento produzido por uma força gravitacional aplicada nesse ponto seria equivalente ao somatório de todos os momentos aplicados em todos os pontos do sistema. É um negócio um pouco complicado, né? Mas de uma maneira talvez mais simples de entender, seria um ponto onde você pudesse concentrar a ação da força da gravidade. Por exemplo, imagina um corpo extenso. Você tem G, gravidade aqui. Desconsidera a rotação da Terra. Vamos chamar essa força gravitacional de peso. Eu falei na aula de força-peso, está nessa playlist aí, que para um campo gravitacional uniforme, peso e força gravitacional coincidem, e se você desconsidera a rotação da Terra. Então imagine aqui, para efeitos de simplificação, que cada ponto aqui, cada átomo desse corpo está sendo puxado para baixo com uma força-peso. Então, se eu pudesse concentrar a ação dessa força-peso em um único ponto para esse corpo, lembrando que eu estou considerando peso igual a força gravitacional, eu estou desconsiderando a rotação da Terra, esse ponto onde existe essa concentração da força-peso seria o centro de gravidade, CG. Então, na própria definição da força-peso, quando a gente viu lá na aula de força-peso, quem não assistiu essa aula, assiste lá, na playlist, eu coloquei assim, imagina aqui que tem um peso puxando o corpo para baixo, a reação dele está lá no centro de gravidade da Terra, menos P. Então, esse era o centro de gravidade da Terra. Na verdade, no corpo a ação do peso também é no centro de gravidade. E aí a coisa é tão abstrata que, se você pegar todos esses pesos em todos os pontos desse corpo, de um sistema de partículas, a gente imagina uma única força-peso atuando nesse centro de gravidade que vai ter o mesmo efeito, a mesma ação do peso atuando em cada ponto. Como eu falei no começo da aula, tanto centro de massa como centro de gravidade são conceitos abstratos. Uma coisa interessante de destacar é que, se esse campo gravitacional não for uniforme, o próprio conceito de centro de gravidade ele não tem sentido.
Ele só tem sentido se a gente considera campos gravitacionais uniformes. E nas situações de simplificação, que é o que acontece normalmente no ensino médio, onde a gente considera gravidade um campo gravitacional uniforme e desconsidera aqueles efeitos rotacionais da Terra, o centro de massa e o centro de gravidade acabam coincidindo. Apesar de serem conceitualmente diferentes, eles acabam coincidindo como ponto geométrico, como lugar geométrico. E isso, mais uma vez, nessas situações de simplificação. Então, por isso que muitas vezes você vê em textos ou pessoas dando explicações, ora usando o termo centro de gravidade, ora usando o termo centro de massa, porque no fim das contas eles coincidem quase sempre. E aí, como eu falei em centro de gravidade, essa parte de equilíbrio que eu falei no começo, na introdução da aula, tem tudo a ver com isso. De acordo com a posição do centro de gravidade e do corpo, a gente pode definir os tipos de equilíbrio. O primeiro deles chama-se indiferente. O que é o equilíbrio indiferente? É aquele equilíbrio onde, se qualquer posição que você coloque o corpo, ele vai continuar em equilíbrio. Então, imagina uma esfera em cima de um plano horizontal, por exemplo, qualquer posição que você coloque a esfera aqui, ela vai continuar em equilíbrio. Se você perturba ela, ela fica em equilíbrio em qualquer uma das posições, também mostrando que esse equilíbrio é indiferente. Como é que um corpo fica em equilíbrio diferente? Se você pendura ele pelo centro de gravidade dele, que, como eu falei, para campos uniformes, é o centro de massa. Se você pendura uma placa, um pedaço de uma placa homogênea cortada nessa forma, pelo seu centro de gravidade ou centro de massa, no caso de um campo uniforme, qualquer posição que você colocar, ela vai continuar em equilíbrio. O equilíbrio estável, ele é um pouco diferente do indiferente. Por quê? Por exemplo, imagine um pedaço de uma chapa de metal que você pendure ela num ponto acima do centro de gravidade dela. O que vai acontecer, se você criar uma perturbação aqui, isso aqui vai oscilar como se fosse um pêndulo. Oscilar, oscilar, até parar e voltar a essa nova posição. Então, isso é o que a gente chama de equilíbrio estável. No caso de uma aproximação de uma esfera, seria o equivalente à esfera dentro de um vale. Se você perturba a esfera, ela vai oscilar, 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 até parar, mas vai voltar para a posição que ela estava originalmente. E o equilíbrio instável, como o nome já diz, qualquer perturbação que você causa no sistema, aquele sistema vai sair da posição de equilíbrio. Como é que isso acontece? Se você tiver o centro de gravidade aqui, por exemplo, e você apoiar essa chapa, isso aqui imagino que é uma chapa também, uma posição logo abaixo do centro de gravidade. Ela está lá paradinha em equilíbrio, mas se você der um toquezinho, essa chapa vira de modo que o centro de gravidade vá para baixo desse prego onde ela está posicionada e ela vai ficar oscilando até parar, acabando vir para uma situação de equilíbrio estável. A aproximação que a gente faz é uma esfera em cima de um morro, né? Ela está lá em equilíbrio paradinho. Se você dá um toque nela, ela cai, vai embora e sai do equilíbrio. Esses são os tipos de equilíbrio em relação à classificação. Ok, gente. Vamos falar rapidinho de tombamento para finalizar a aula. Lembra que eu falei agora há pouco, o centro de gravidade tem a ver com o torque produzido por uma força, não é isso? Torque não tem a ver com rotação, tombamento tem a ver com rotação. Então, nada mais justo do que a condição de tombamento tem a ver com o centro de gravidade de um sistema. O que é o tombamento? É quando uma estrutura tomba, por exemplo, um prédio. Lembra que eu falei da Torre de Pisa lá na aula de estática, aula anterior a essa? Então, você imagina um prédio aqui e ele é inclinado, uma pilha de caixas, né, que está inclinada. Qual a condição necessária para que esse corpo não tombe, para que ele não gire, né? Então, a condição que a gente faz é, achado o centro de gravidade do sistema, que aí lembrando que em campos uniformes esse centro de gravidade vai coincidir com o centro de massa, achado o centro de gravidade desse sistema, a condição para que ele não tombe é a linha vertical, uma linha vertical que atinja, que passe por esse centro de gravidade, tem que interceptar a base de apoio ao qual ele está apoiado no solo, por exemplo. Então, se essa linha vertical não interceptar essa base de apoio, ele vai tombar. Veja que nessa figura não está interceptando, então não está tombando. Mas se eu inclinar mais esse objeto,
esse prédio para a direita, por exemplo, nessa figura aqui do lado, é a situação limite de tombamento. Porque se você olhar o centro de gravidade, imaginando que ele está aqui, a linha vertical que passa por esse centro de gravidade está tocando no final da base de apoio desse corpo, desse prédio, dessa pilha. Significa dizer que se esse prédio for inclinado um pouquinho mais para a direita, essa linha sai aqui da base de apoio, vem para cá, ó, vai interceptar uma região que não é base de apoio e ele tomba. A Torre de Pisa, eu falei dela também na aula passada, ela estava de um jeito, um ponto que passasse pelo centro de gravidade já não estava mais interceptando a base de apoio dessa torre. E aí os engenheiros tiveram que fazer um reforço estrutural para que essa linha vertical voltasse a interceptar a base de apoio da Torre de Pisa para ela não tombar. Existe uma amarração aqui embaixo, né, de vigas e colunas para sustentar essa torre, que aí a gente já entra no ramo da engenharia civil, né, de construção, que é outra história aqui. Mas isso é física pura, então a própria Torre de Pisa ia tombar, porque essa condição de tombamento, que é uma linha vertical que passa pelo centro de gravidade, tem que interceptar a base de apoio, não estava mais acontecendo para o caso dela. Vejam que coisa interessante, né? Legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Anotem tudo sempre que possível com o caderninho aberto e bons estudos para todo mundo. Fui!